Renato Paiva foi demitido, quer dizer, pediu demissão, segundo informações, pediu demissão do Esporte Clube Bahia. Nós já falamos isso no vídeo anterior, mas agora é importante a gente pensar assim: quais os bastidores dessa demissão, ou pedido de demissão do Renato Paiva? Quais foram os fatores que contribuíram ou corroboraram, quem gosta de palavras aí bonitas, espalhafatosas, quais os fatores que corroboraram para a demissão do Renato Paiva? O que é que você acha? Quais foram os fatores que corroboraram para a demissão do Renato Paiva? O GE Bahia faz um levantamento, apresenta alguns pontos que contribuíram para a demissão, a saída do Renato Paiva. Vamos então falar sobre essas notícias, sobre esse tema da saída do Paiva, da demissão do Paiva, e quero saber de você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, qual a sua opinião? Você achou bom a saída, achou boa a saída do Renato Paiva? Qual treinador que deve vir para o Bahia agora? Rogério Ceni é um dos mais cotados. Será que é um nome bom? O Barbieri? Essa é a questão, né? E tem outros treinadores também, o Thiago Nunes, por exemplo, né? Parece que o Rogério Ceni é o mais cotado, mas o jornal Globo já falou que o Barbieri seria o mais cotado. Não a vejo assim, e também não vejo o nome do Barbieri como um bom nome. Afinal de contas, entregou o Vasco na zona de rebaixamento, e o Vasco até agora está sofrendo. Barbieri não vejo como um bom nome. Bom, vamos falar sobre isso. Antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço. Vamos lá, olha só. No GE, bastidores. Diretoria foi pega de surpresa com pedido de demissão de Renato Paiva. Olha só, uma manchete que chama atenção. A diretoria foi pega de surpresa. Será? Ou será que isso não é H? Treinador deixa o Bahia após 49 jogos e 49% de aproveitamento. Bom, opinião, resultados, teimosia e entrevistas são os pecados de Renato Paiva. Técnico teve passagem turbulenta marcada por críticas e protestos. Renato Paiva pede demissão do comando do Bahia. E aí tem ainda notícias, né? Agora com Vitor Hugo suspenso, veja outras opções para a zaga do Bahia. No caso, por exemplo, o menino que está faltando aqui as minhas palavras, aqui, o Gabriel Xavier, lembrei? O Gabriel Xavier, o mais cotado para a vaga do Vitor Hugo. Gabriel Xavier é favorito, mas há mais alternativas no elenco. Bom, são essas notícias que vamos tratar agora. Vamos lá? Bom, não esqueça de dar um like, hein? Que é muito importante. Bastidores. Diretoria do Bahia foi pega de surpresa com pedido de demissão de Renato Paiva. Membros da comissão técnica ainda tentaram fazer profissional mudar de ideia. Zagueiro e capitão Canu foi contra decisão. O pedido de demissão do técnico Renato Paiva, do comando do Bahia, pegou os dirigentes do clube de surpresa. A decisão pela saída foi comunicada pelo treinador na noite da última quarta-feira, e o anúncio oficial foi feito através de nota horas depois. Apesar do momento de turbulência vivido pelo Bahia na temporada, com frequentes vaias e protestos da torcida em razão da má fase do time no Campeonato Brasileiro, competição em que luta contra o rebaixamento, a diretoria tricolor seguia confiante no trabalho do treinador. Acho isso lamentável. A diretoria tricolor seguia confiante no Renato Paiva ainda.
Aliás, o fato do Renato Paiva pedir demissão e não a diretoria demitiu, para mim eu já vejo um problema, já vejo uma incompetência do Grupo City, já vejo isso. Assim como foi bastante incompetente o CFG, quando montou um elenco pífio no início da temporada. A culpa não é só do Paiva, hein? Tem o problema também de colocar um diretor que nunca foi diretor de futebol. Esse também é um grande problema e precisamos tratar disso também. Membros da comissão técnica de Renato Paiva também foram pegos de surpresa e tentaram fazer o treinador mudar de ideia. A diretoria do Bahia ainda não comunicou se os profissionais seguem no clube, o que deve acontecer nas próximas horas. Acho que deve ir embora tudinho, até mesmo o treinador de goleiro. O zagueiro e capitão Canuto também foi contra a decisão do treinador, que se manifestou em nota oficial nesta quinta-feira. No comunicado, Renato Paiva destacou o trabalho à frente do time e não escondeu a mágoa. Com o elenco do Bahia de folga desde a última segunda-feira, Renato Paiva viajou para o Rio de Janeiro. Ele deve retornar a Salvador nos próximos dias para providenciar mudança. A reapresentação da equipe tricolor está marcada para a tarde desta quarta-feira, com entrevista coletiva marcada para o final do dia. O clube ainda não divulgou quem vai falar com a imprensa. Eita, estou rindo de leitura hoje, hein? Rogério Ferreira, treinador do Sub-20, comanda a atividade. Entre os nomes especulados à frente do time estão Maurício Barbieri, já adianto que não vejo como um bom nome, e Rogério Ceni, que mesmo com os problemas, mas é um treinador de experiência. Acho que entre esses dois é melhor o Rogério Ceni. Mas será que tem outras opções? Por exemplo, Thiago Nunes, o Roger, o que foi treinador do Bahia também já, né? Bom, não foi definido o prazo para acerto com o novo treinador, mas o Bahia espera que o novo profissional já esteja à frente do time antes do jogo contra o Coritiba, marcado para a próxima quinta-feira. Bom, ainda sobre essa notícia aí entre Maurício Barbieri e Rogério Ceni, o GE entrou em contato com os profissionais que negaram ter sido procurados. Bom, claro que acho que não vamos falar sobre isso, tá? Bom, então, uma das coisas que chama atenção nessa notícia é a diretoria tricolor que ainda acreditava em Paiva. Eu acho vergonhoso isso. Estava na cara que Paiva não tinha condições de continuar. 9 meses de trabalho à frente do Esporte Clube Bahia e um resultado pífio, né? Um desempenho pífio desse jeito. Bahia brigando para não ser rebaixado, brigando contra a zona de rebaixamento, está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento, descolou um pouco do Santos, porque empatou o jogo e o Santos perdeu o jogo. Então, como eles estavam com pontuação igual agora, o Bahia tem 1 pontinho à frente. Mas, por exemplo, se o Santos vencer essa próxima rodada e o Bahia, por acaso, não, então o Bahia já entra na zona de rebaixamento. Então, um resultado pífio. Então, estava na cara também que se deixasse Paiva daqui para diante, era zona de rebaixamento na certa. Agora é brigar para não cair. Trazer um treinador de qualidade, com experiência no campeonato brasileiro. O Rogério Ceni foi campeão pelo Flamengo, pelo Flamengo. Então, nada mais justo. Claro, existe aí turbulências, existe aí críticas em relação ao trabalho do Rogério Ceni, nos bastidores, dizem que ele é meio complicado para lidar com os profissionais. Bom, isso é o de menos, eu acho. Então, Paiva se mostrou um treinador pífio, inexperiente e que estava colocando o Bahia para uma situação desastrosa para o rebaixamento. Vamos ver agora se salva, né, essa situação, ok? Então, eu acho que o fato do Paiva ter pedido demissão e não o CFG
demiti-lo, eu já acho uma vergonha para o CFG. Independente que se é o Grupo City, que é do Manchester City, isso, aquilo. Primeira coisa, essa gestão do Grupo City, pelo menos no início, nesse ano zero do Bahia, tem sido uma gestão marcada por incompetência. Primeiro, colocar um diretor de futebol que nunca foi diretor de futebol, pelo que se consta. Pelo que se consta aí, o Cadu Santoro, ele participava da equipe de desempenho, dessa história aí, de análise de desempenho, de jogadores, scout, coisas desse tipo. Então, não tem experiência. Montou uma equipe que, na verdade, não tinha a menor condição de sequer brigar pela Copa do Nordeste. É tanto que saiu logo na fase de grupos. Levou de 6-0. Ali já era para ter sido demitido o pai. Levou de 6-0 de um outro rival, que é o Sport Clube do Recife. Temos o rival na Bahia e temos o rival nacional, do Nordeste, que é o Sport Recife. O Bahia com Paiva levou 6-0 e ainda cabia mais. 6-0. O Paiva continuou até ontem com os mesmos erros dele. É um treinador que pensa num time propositivo, mas não sabe fazer leitura de jogo, não sabe manter um sistema defensivo. O pior de tudo é não ter leitura de jogo. Ele só pensa em treino. É porque eu treino, peço de treino, tempo para treinar, só isso. Na hora do jogo ele fica perdido. Olha, gente, é incrível. Aquela fala do Paiva, combinada, inclusive, se você comparar a fala do Paiva sobre o último jogo e o que o Ademir falou, é uma demonstração clara da incompetência do Paiva. Vamos começar por Ademir. Ademir disse: ficamos perdidos, eles fizeram as mudanças no segundo tempo e ficamos perdidos. Olha só, ficamos perdidos, quer dizer, não tinha um treinador até então, com capacidade de fazer a leitura de jogo para fazer uma mudança correta, pelo menos para conter a sangria. Não teve. Aí, para completar, o Paiva arremata. Eles fizeram uma mudança no segundo tempo e nós não sabíamos o que fazer. Olha só, Paiva, com suas palavras, prova a sua incompetência. Nada como contra a pessoa Renato Paiva, contra o senhor Renato Paiva, mas se encontra o treinador Renato Paiva. O Renato Paiva, gente, não era para nem ter chegado ao Sport Clube Bahia. Tudo bem, quando ele chegou, pareceu ser uma coisa diferente. Mas o Renato Paiva só teve 3 experiências como treinador, boa parte delas foi experiência do time juvenil do Benfica, de Portugal. Foi campeão pelo Independente Del Valle, mas já pegou um time montado com experiência, um time experiente. Então isso não foi muito trabalho para ele. E como treinador do Lyon, no México, ele saiu exatamente por incompetência. Aí eu acho que tem coisa errada nessa história aí da diretoria, foi pega de surpresa. A diretoria contava ainda com o serviço do Paiva, acreditava no Paiva. Gente, sinceramente, é complicado essa história. Então, acho que até o momento, o Grupo City parece que está se dando conta do tamanho do Sport Clube Bahia e da realidade que é o Campeonato Brasileiro e está fazendo alguma coisa a partir do momento que, nessa segunda janela, trouxe alguns profissionais bons, mas manteve-se no mesmo erro. O senhor Cadu Santoro não priorizou um centroavante. E na última entrevista do Paiva, ele chegou a dizer: nós temos 2 centroavantes, o Mingote e o Everaldo, não sei o quê. Os 2 não dá um. Eu ainda prefiro o Mingote, porque o Everaldo, sinceramente, eu acho que ele precisa se aposentar, passar uns dias descansando e esquecer. Mas, claro, tem outro problema também. O Paiva, eu venho dizendo e vou repetir, estraga o jogador. O Paiva não tinha mais, na verdade, digamos assim, a força para se manter. Ele não tinha o vestiário,
Ele não era unanimidade entre os jogadores. Esse último jogo, com algumas falhas dos jogadores e alguns comportamentos dos jogadores em campo, deixa claro isso. O Everaldo praticamente se arrastando em campo. O Tassiano que cai quando vê assim, quando vê a bobagem que o Everaldo faz, e ele não acredita, cai, desaba, como que diz assim, não dá. O Biel também, ele quando percebe a falha, né, da passada de bola acho que foi do Jacaré, ele ri, né? Então, muito claro. E o Vitor Hugo, que veio com aquela esperança toda, deixou a esperança, a expectativa no torcedor, e aí jogando como se, sabe, como se não tivesse no Bahia, por exemplo, como se não estivesse em campo, né? Tem melhorado um pouquinho, mas mesmo assim está muito aquém. Eu prefiro o Gabriel Xavier. Eu prefiro a titularidade do Gabriel Xavier do que o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem um nome somente, mas o nome não ganha jogo. Entendeu? E com o Paiva, até o Gilberto, que fez um ótimo jogo no primeiro jogo, até o Gilberto fez aquela bobagem daquele pênalti infantil. O Gilberto, um jogador experiente, que já foi cotado até para a seleção brasileira. Ou seja, está na cara que, né, já estava na cara que o Paiva não tinha condição de continuar, de jeito nenhum. Aí eu fico abismado ainda com uma notícia dessa. A diretoria do Bahia foi pega de surpresa, né, contava com um profissional, sinceramente. Aí bater na cara do torcedor, né? Então, menos mal, Paiva pediu demissão, digamos que foi isso, não sei se foi um acordo. Professor Nunes, eu acho que aquele empate do Vasco contra o Vasco já acendeu, né, a luz vermelha. Acho que houve algum acordo. O Paiva pediu demissão, mas houve algum acordo, né? Essa história ficou muito clara. 3 dias de folga, e aí de repente, no primeiro dia de folga, o Paiva já apareceu no aeroporto com as malinhas, né, para ir para o Rio de Janeiro. Aí pegou muito estranho. Será que o torcedor é bobo? Inclusive alguns torcedores disseram, será que ele está indo embora? E estava mesmo. Eu não duvido que já tenha tido uma conversa com o Paiva. Paiva, houve empate, né, seu desempenho não está bom, nós queremos acreditar em você, mas acho que é melhor, para não ficar feio na sua fita aí, na imagem, nem para o grupo se também, você pede demissão, fica por isso. Mas eu acho, sabe o que eu acho? Que ficou feio para o Grupo City. Ficou muito feio para o Grupo City o Paiva pedir demissão. O Paiva dizia, olha, quando eu perceber que eu sou o problema para o clube, como eu fiz no Lyon, então eu caio fora, eu peço demissão. Quando eu perceber. Mas como eu não percebo que sou o problema, eu vou continuar. Em uma certa entrevista aí ele falou isso. Ou seja, aí agora o Paiva pede demissão. Ele percebeu que era o problema para o Bahia e a diretoria não percebeu que ele era o problema para o Bahia. Percebeu isso? O Paiva percebeu que se constituía já um problema para o Bahia, para a manutenção do Bahia na Série A, e a diretoria não percebeu isso. Não é? Então, muito estranha essa história toda aí. Eu fico feio se de fato foi o Paiva que pediu demissão, se não houve um acordo. Então ficou feio para o Grupo City. Foi um atestado de incompetência, ou então de foda-se para a torcida, por exemplo, se vai para a Série B. Né? Foi um atestado. Acho que foi isso. Né? Vamos então à próxima notícia, né? Não quero que fique muito longo o vídeo, né? Mas já está ficando. Mas vamos lá para a próxima notícia. Sobre isso, né? Aqui veja, fora do Bahia, Renato Paiva teve passagem turbulenta marcada por críticas e protestos da torcida. Ok? Vou ler só essa notícia, depois eu faço um outro vídeo com outra notícia ainda sobre isso, para não ficar tão longo. Em março, após goleada para o Sport, que eu acho que nesse dia da goleada para o Sport era para o Paiva cair fora,
né? Foi uma vergonha. Em março, após goleada para o Sport, o treinador disse que pediria para sair se sentisse que era o problema. Foi exatamente aí. O português pede demissão após 49 jogos pelo tricolor. O pedido de demissão de Renato Paiva do comando do Bahia, na noite desta quarta-feira, pôs fim a uma relação turbulenta do treinador com a torcida tricolor, ao longo da temporada, marcada por título estadual, mas também eliminações precoces e campanha contra o rebaixamento na Série A. O treinador português conviveu com vaias e protestos da torcida tricolor, além do desempenho dentro de campo. As entrevistas coletivas do treinador, por vezes defendendo o trabalho, também geraram críticas de torcedores. Em fevereiro, após derrota por 6-0 para o Sport pela Copa do Nordeste, Paiva afirmou estar tranquilíssimo, e deixou o torcedor pé da vida com esse tranquilismo. Na ocasião, ainda disse que pediria para sair, quando sentisse que seria um problema. Tranquilíssimo, sempre e equilibrado. Consciência do meu trabalho é que me define. Estamos fazendo o que podemos e sabemos para melhorar a equipe. O que ele falava equipa, né? Equipa. Temos que saber viver com essas goleadas. Foi a maior da minha carreira como treinador. Sofri 5-0 pelo Independente contra o Palmeiras. Temos que tirar lições delas. E não tirou, não, né? Não gostamos, mas há uma coisa que é certa. Quando o Renato Paiva sentir que é um problema, vai embora. No México eu pedi demissão porque senti que naquelas condições eu não ia ser a solução. Como eu sinto que eu não sou o problema, vou continuar, disse na ocasião ali dos 6-0 para o Sport. Renato Paiva também se mostrou incomodado com as seguidas vaias dos torcedores em jogos na Arena Fonte Nova. Em março, após empate em clássico contra o Vitória, ele voltou a se defender das críticas e afirmar que quem manda no Bahia é o Grupo City. Aí foi um tapa na cara do torcedor. Aí ele começou o conflito com o torcedor. Como dizer assim, ó, o Bahia agora tem dono. Não é torcedor, Bahia tem dono. E não é assim não, pai. A torcida do Bahia é grande. A torcida do Bahia é apaixonada e merece respeito. Esporte Clube Bahia merece respeito, sim. Né? As vaias ao desempenho do time se repetiram em alguns jogos na Arena Fonte Nova. Em junho, Paiva seguiu convicto das ideias e citou os multicampeões Pepe Guardiola e José Mourinho. Nem Guardiola e Mourinho, os melhores da história, não quero me comparar a eles. Mas nem eles foram unânimes, muito menos vou ser eu. Sigo meu trabalho com convicções, consciência e com o grupo do meu lado, disse o Renato Paiva. Em junho, perto da estreia na Série A, Renato Paiva concedeu entrevista e se emocionou ao revelar que a filha sofreu ataques através das redes sociais. Eu também não concordo com isso. Na rua, felizmente, as pessoas, têm sido maravilhosas. Não tive nenhum problema ainda com alguém que fosse agressivo. As pessoas podem fazer críticas desde que saibam fazer, e eu aceito. Gosto muito de ouvir a opinião das pessoas. O resto, redes sociais, eu nem tenho. Tem a parte feia de ir até a rede social da minha filha me insultar. É muito feio fazer isso. Minha filha me encaminhou umas mensagens muito feias. Volto a dizer, se concentrem em mim, estes limites estão ultrapassando. No mês depois, após derrota por 2-1 para o Grêmio, Renato Paiva, ao lado de dirigentes do Bahia, se reuniu com membros da torcida organizada do clube, que cobrava evolução do time. A situação não melhorou muito desde então, e na última partida do time, no empate em 1-1 com o Vasco, o tricolor voltou a ser vaiado e o treinador a ser chamado de burro. Na ocasião, Paiva se mostrou incomodado com a situação, mas garantiu estar encantado com o Brasil. E o Brasil, estou encantado, adoro esse país, vim porque quis, mas é o único país que chama os treinadores de burro. Não é bem isso, né? Não é bem isso. Já estive em Portugal, na Europa, no Equador, no México, nunca me chamaram de burro, disse na outra entrevista coletiva. Renato Paiva deixa o Bahia após 49 jogos, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.
aproveitamento de 49%. O clube ainda não comunicou quem vai ser o substituto do treinador. Bom, então fecho o vídeo dizendo o seguinte: antes tarde do que nunca, Paiva finalmente saiu do Esporte Clube Bahia. Sei que ainda tem gente que defende, né? Mas finalmente, felizmente, saiu do Bahia. Era para ter sido demitido de fato pelo Grupo City, mas pelo que consta, ele pediu demissão, né? Mas pelo menos teve essa hombridade e deixou o Esporte Clube Bahia. Isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, Arquibancada JNS Futebol. Eu errei porque tem um outro canal chamado Professor Nunes.jns, onde eu falo de política e atualidade, mas dê um like nesse nosso canal Arquibancada JNS Futebol e até o nosso próximo vídeo.